Bom, agora sim, a gente acabou aqui adiantando um pouco a pauta, mas deixa eu já, claro, como sempre, no início aqui do Manhã TH+, abrir a nossa conexão. Então vamos agora sim, ele já está conosco, nosso querido Diego Amorim, nosso diretor de jornalismo da Nova Brasil, âncora também da Nova Brasil Brasília. Diego, agora sim deu certo a gente fazer essa nossa conexão, porque eu quero saber como é que está o clima por aí, depois dessa história do caso do Banco Master. E agora, hein? Sem sigilo, o que é que vai ser revelado? Bom dia, Diego. Bom dia, Anne. Bom dia, Josival. Bom dia, Paraíba. Olha, nas últimas horas aumentou a tensão no mundo político, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a pedido do Banco Central, pressionado, acabou liberando o sigilo, derrubando o sigilo. O que isso quer dizer? Tornando público os depoimentos tanto do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, quanto do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília. Há muitas revelações ainda a serem feitas a partir desses depoimentos que foram liberados na noite de ontem, Anne e Josival. Eu chamo a atenção aqui para dois pontos. O primeiro, a Polícia Federal encontrou indícios de envolvimento de políticos no escândalo do Banco Master. Oh, que surpresa! É claro que eu estou ironizando, não é surpresa alguma. O caso do Banco Master envolve gente grande, já na largada, envolve deputados, envolve senadores, esbarra em ministro do Supremo Tribunal Federal, de modo que uma CPI para investigar isso no Congresso Nacional é obrigatória. Eu sei que nós estamos cansados, inclusive eu me coloco aqui nesse grupo de cansados de CPI. Ah, não, mais uma CPI, palco para discussão política, ainda mais em ano eleitoral, deixa que a Polícia Federal faz o trabalho dela, né? Deixa que o Ministério Público faça o trabalho dele, deixa que a PGR faça o trabalho dela. Veja, mas nesse caso, em que nós estamos falando de um escândalo de proporções gigantescas e ainda inalcançáveis, é obrigatório que o Brasil veja até mesmo a reação do parlamento ao trazer pessoas para serem ouvidas, por exemplo, numa eventual CPI. A gente tem a informação de que os parlamentares, deputados federais da Paraíba, por exemplo, Josival, com exceção de um, não estão querendo assinar e não assinaram a CPI do Banco Master. Por quê? Venham a público dizer por que, senhores deputados federais, vocês não querem a criação de uma CPI do Banco Master. Tantas outras CPIs, me perdoem fazer esse juízo de valor, menos importantes, foram apoiadas pelos senhores. Agora o Brasil quer saber, nós não vamos deixar passar, não. Eu sei que tem muita gente em Brasília querendo abafar as investigações do Banco Master, assim como fizeram na Lava Jato e em tantas outras investigações sérias que envolviam poderosos. Mas nós não vamos deixar, não, senhores. Deixem de ser frouxos e assinem a CPI do Banco Master. Tenham coragem de ver essa investigação avançar no Congresso Nacional. E eu finalizo, Anne e Josival, com outro comentário. Um dos que foram levantados, que foram divulgados nas últimas horas, a defesa de Daniel Vorcaro, o todo-poderoso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse que não ia dar a senha do celular do Daniel Vorcaro. Sabe por quê? Porque poderia revelar as relações pessoais e particulares do Daniel Vorcaro, que era preciso respeitar a privacidade. Olha, minha gente, eu tenho todo respeito à privacidade das pessoas, não gostaria que as minhas privacidades fossem reveladas e se tornado públicas, mas veja, vocês acabaram de dar aí o caso de uma filha que matou a própria mãe. Você imagina, espectador, ouvinte, internauta, se a defesa dessa mulher chegasse diante da justiça e dissesse: não, eu não vou dar a senha da minha cliente, porque isso vai revelar as questões pessoais e particulares dela. O que a justiça diria? Minha filha, me dê logo a senha disso aí. A moça matou a mãe. Por que diante desses poderosos a coisa é diferente? Eu estou sendo irônico, eu estou fazendo perguntas retóricas, mas é para a gente sacudir a nossa mente. Por que o advogado, engravatado, igual eu estou aqui hoje, fala que o Daniel Vorcaro não vai dar a senha para proteger as relações pessoais, e aí a gente encara com mais naturalidade, se fosse um bandido, se fosse um criminoso, e em última instância o que está sendo investigado é isso. São bandidos, são criminosos.
instâncias diferentes, mas são bandidos e criminosos. Então, veja, eu devolvo para vocês, Anne e Josival, o que mais interessa nessa história toda são justamente as relações pessoais de Daniel Vocaro. É isso que a gente quer saber, porque ele transformava as relações pessoais dele em esquema. Então, defesa do Daniel Vocaro, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer quebrar a privacidade do Daniel Vocaro. Ele quebrou o banco, ele está querendo quebrar o país, por que a gente não pode quebrar a privacidade do todo-poderoso Daniel Vocaro? Eu volto para vocês, Anne e Josival. Diego, como sempre, perfeito nas palavras e conseguindo traduzir todos os questionamentos e os sentimentos da população que acompanha essa história, né? Enquanto o Diego falava, eu fiquei imaginando aqui, imagina a situação que nós vivemos. A justiça sob suspeita para investigar, porque vários ministros do Supremo Tribunal Federal terminaram na relação com o Vocaro. A política, o Congresso Nacional, completamente suspeito para investigar, e não quer investigar, a gente está vendo aí, porque a relação de políticos, de partidos políticos, de esquemas políticos com o Vocaro também parece gigantesca. Grande, é. Então, se você tem as duas instâncias de controle completamente comprometidas, e tem mais, a Polícia Federal é sempre encontrando dificuldades de fazer essa investigação com limitação do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que você imagina? Eu comecei a ver ontem a história do depoimento de Vocaro e ele diz assim, você tem relações políticas? Tenho. Mas ele só citou um, o governador. Porque aí não podia, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque não tinha como negar, porque não, a relação aí era com o BRB, Banco de Brasília, Regional de Brasília. Então, essa história aqui do Vocaro, por mais grave que seja, a impressão que eu tenho é que ela vai realmente nem ter a repercussão que teve a Lava Jato. Ela vai, em algum ponto, ser abafada por conta desses envolvimentos todos. Diego Amorim, muito obrigada por mais esse pensamento, essa reflexão. Boa sexta-feira e vai ter muito ainda para acontecer nessa sexta durante o fim de semana por aí. Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Até.